Oi pessoal, aqui é a Dani do time de implementação do Pipefy e nesse vídeo eu vou explicar um pouquinho melhor sobre mindset de implementação e modelagem dentro da plataforma. A gente considera que para ter uma implementação de sucesso, o primeiro passo é você entender bem sobre o seu próprio processo. E para isso você precisa entender o que é um processo de fato. No caso, é qualquer atividade recorrente. Não são só atividades complexas, são aquelas atividades que a gente segue sempre os mesmos passos para executar ou que a gente deveria estar seguindo esses passos. E aí que entra o Pipefy, ou uma plataforma de gestão de processos. A finalidade é a gente evitar que alguma atividade ou alguma etapa do nosso processo seja esquecida ou alguém pule, fazendo com que essas etapas fiquem padronizadas. Até porque sempre tem uma melhor maneira de executar o processo para a gente atingir resultados melhores lá no final ou atingir esses resultados de maneira mais rápida. Ao contrário do que muitos pensam, não são só empresas muito estruturadas que têm processos. Todas as empresas têm processos, sim, e inclusive a gente tem na nossa vida pessoal também, porque são atividades recorrentes que logo acontecem repetidamente e a gente vai executar da mesma maneira. Então, exemplos de processos são fluxos de compra, solicitações de reembolso, então um processo de recrutamento e seleção. Então, até um checklist, um to-do list, isso também pode ser um processo seu. É muito importante também entender a diferença entre projeto e processo. Então, processos, como eu comentei, são ciclos que acontecem repetidamente. A gente aprende com erros e execução para trazer melhorias para as próximas vezes a gente executar de uma melhor forma. Projetos têm começo, meio e fim bem definido e por um período determinado para a gente atingir o objetivo lá no final. Um erro bem comum é querer utilizar uma ferramenta de gestão de projeto para gerenciar processos. Então, conforme eu comentei sobre o mindset de implementação, a gente precisa entender o que é o meu input, o que é o processo em si e o que é o output. Então, voltando aqui para o começo, o input é tudo que vai dar aquele início ao meu processo. Então, pode ser um material, pode ser um formulário, pode ser um e-mail. Eu vou dar mais exemplos aqui mais para frente. E o processo em si é o que vai acontecer, são as etapas e tudo que eu vou fazer nesse caminho, as pessoas envolvidas, as áreas e tudo mais, para eu atingir um objetivo lá no final. Que isso pode ser a entrega de um produto, de um serviço, o que eu vou tirar no final do meu processo, né? Então, um exemplo que a gente usa bastante aqui dentro do Pipefy é esse aqui, que é como se eu estivesse construindo um carro. Então, o que vai dar início ao meu processo para eu construir esse carro, né? É o design do carro, é o chassi, são todos os materiais necessários para eu dar esse início. E o processo em si é a nossa linha de produção. Então, todas as etapas de montagem, quem vão ser os operadores envolvidos e tudo mais, para a gente colocar as pecinhas todas juntas, para lá no final a gente ter um carro. E para a gente ter o carro lá no final, isso que é o considerado o nosso output, o nosso carro sair prontinho para a gente poder vender ele. Então, para exemplificar tudo isso que eu falei de uma maneira um pouco mais conhecida, eu coloquei aqui embaixo um fluxograma de contas a receber. Então, o que seria isso, a gente pensando em input, processo e output, né? Então, o nosso input é assim que uma venda é realizada, ele vai gerar uma cobrança, né? Uma conta para a gente receber. Então, isso que vai ser o início do nosso processo aqui. Eu até coloquei aqui venda realizada. E o nosso processo em si é tudo o que vai acontecer aqui dentro. A gente vai identificar o pagamento, ver se foi pago ou não, qual que vai ser a maneira, se vai ser em dinheiro, cheque, cartão. E assim que esse pagamento for recebido, o que vai ser o meu output, né? É a gente entregar, de fato, o material, o produto para o cliente depois desse pagamento. Então, o output vai ser a entrega do material após o pagamento e todo o processo aqui no meio vão ser as pessoas envolvidas, o que elas vão fazer em cada etapa para verificar se esse pagamento entrou ou não, por exemplo. Agora eu vou demonstrar, né, tudo que eu falei antes aqui dentro do Pipefy. Então, igual naquele fluxograma que eu mostrei, que existiam etapas, né?
Aqui a gente também tem etapas dentro do Pipefy. Então, cada coluna dessa, que é uma etapa, a gente chama de fase aqui dentro. E o que vai dar input a esse meu processo é eu preencher esse formulário inicial aqui, né, para gerar uma nova cobrança dentro do Pipefy. Então, eu vou preencher aqui qual que é o produto, foi um computador, o valor foi R$3.000, o meu cliente foi o Pipefy que comprou, e eu estou criando aqui uma nova cobrança para ser executada. E aqui, cada etapa vai ter uma atividade. Aqui, quando cair na primeira etapa, o card que eu acabei de criar, a pessoa que receber isso aqui, ele vai ter que executar várias atividades dentro dessa etapa. Então, aqui, quando cair, ele vai ter que identificar qual que é o nome do contato e tudo mais, a data de emissão da nota, qual que é o vencimento, qual que é o meio de pagamento, igual eu comentei lá no fluxograma, né? Aqui ele vai sinalizar e ele pode mover para uma próxima etapa depois de preencher tudo isso. Então, aqui pegando um card na próxima etapa, você vai ver que também tem atividades para serem executadas nessa etapa aqui de confirmação do pagamento. Se está confirmado ou não, vamos gerar uma nova cobrança, ou quando eu mover aqui no final, quando for confirmado, esse pagamento foi pago. Mas aqui não são só etapas, é importante lembrar que cada etapa tem algo a ser executado dentro dela.